está lá no canal, faça a sua inscrição. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com um pequeno probleminha na minha câmera, mas já vamos nos organizar aqui. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É mais uma grande alegria poder estar presente aqui com todos vocês, para que a gente possa continuar aqui transmitindo todos esses conceitos, então, da psicanálise. Então, a vocês que já estão aqui conectados, nos acompanhando, uma boa noite. Temos aí o Fábio Maiello, que está aqui conectado conosco. Seja bem-vindo. Vivian, seja muito bem-vinda, está sempre nas nossas transmissões. Maria José, seja muito bem-vinda. Ricardo, seja bem-vindo, Ricardo. A Cirlei também está conosco. A Glória, a Yúdia, a Fernanda. Muito bom ter vocês conosco. A Janelma, Maria e a Lilian. É uma grande alegria poder ter vocês conosco aqui. Lembrando que nós estamos continuando, então, a fazer todo esse nosso percurso dessas transmissões sobre a psicanálise. Já é o nosso terceiro encontro, onde nos dedicamos, então, aqui a falar um pouco mais sobre a temática das perversões. Nós que estamos, então, fazendo aqui a leitura de um livro que se chama Perversão, de autoria do Flávio Carvalho de Ferraz, editado pela Casa do Psicólogo. Um pequeno livreto que traz muitas informações super pertinentes, super legais e interessantes, que nós podemos, então, acompanhar. Fomos, então, desenvolvendo nosso percurso aqui com esse pequeno livreto, vimos as principais conceituações, então, sobre a perversão, falamos um pouco sobre o relato clínico contido nesse livro, o caso do André, que conta ali as experiências de um jovem que, marcado, então, por toda essa construção subjetiva que o leva a essa instalação, a esse assentamento sobre uma estrutura, então, perversa, ele começa a viver todas essas questões em torno da perversão. O que é super interessante, através desse relato clínico e também do estudo da perversão, é justamente a gente perceber a importância de conhecer sobre essa temática. Logicamente que nós temos aí diversos exemplos mais extremos, por exemplo, das manifestações perversas. É super interessante nós conhecermos também sobre estes casos, mas também é fundamental com que a gente compreenda estes casos que também são passíveis, são mais prováveis de se apresentar na nossa prática clínica como psicanalistas. Então é super bacana. Quem tiver a oportunidade, o livreto Perversão, editada pela Casa do Psicólogo, de autoria então do Flávio Carvalho de Ferraz. Super bacana. E claro, não posso deixar de citar a importância de uma outra obra super legal, que é a da Elizabeth Roudinesco, que se chama A História dos Perversos, a parte obscura de nós mesmos. Um livro super interessante, fundamental, que para quem quer conhecer aqui um pouco mais sobre essas conceituações, vale muito a pena essa leitura. Bem, a perversão, que nós sabemos que é tida como essa, então,
a forma de ser do sujeito, dentro das concepções que nós já vimos, sabemos que o perverso é essa pessoa que, de certa forma, faz uma recusa à lei da castração, há uma recusa à lei paterna. Esse ponto tão fundamental para nós da psicanálise, principalmente para a gente compreender ali toda essa construção subjetiva que o sujeito faz. Logicamente, a perversão que traz ali todas essas características tão específicas dessa forma de ser. E existe um autor pós-freudiano chamado Robert Stoller, que ele tem contribuições super significativas para que a gente possa entender um pouco mais toda essa dimensão sobre a perversão. Então, é sobre esse autor que nós vamos, então, discutir aqui um pouco. Mas, claro, antes de tudo, eu gostaria de saber de vocês que estão nos acompanhando, aqueles que já estão aí nos acompanhando há algumas transmissões, ou aqueles que estão nos acompanhando a partir de agora, se vocês conhecem essa obra, ou se vocês já tiveram também aqui a oportunidade de ler esta obra. Então, deixe aqui os seus comentários, por favor, se vocês conseguiram ler, se vocês estão gostando dessa leitura, e, claro, também destas transmissões. E mais do que nunca, devemos sempre dizer, o mais importante nessas transmissões é, de fato, provocarmos e fazermos aqui esse conteúdo, de fato, interativo. Então, para vocês que têm as dúvidas, entra lá no canal do YouTube, onde a gente consegue administrar melhor ali as perguntas. Está lá no meu canal, Bruno Augusto Psicanalista, ou no canal do IBRAPS, do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Vocês podem se conectar e colocar ali também as suas perguntas sobre essa temática. Temos aqui diversas outras pessoas que já entraram, estão conectadas conosco, a Maria dos Reis, a Lilian, Silvia, Fabiana, Leandro, a Mara Lopes, a Regina, Vera Lúcia, Eunice e a Rita Martins. Muito bom ter vocês aqui participando dessa temática conosco. Então, existem diversas expansões psicanalíticas, então, no campo das perversões. É super bacana entendermos todas essas construções freudianas, mas também alguns autores pós-freudianos que trazem aqui construções extremamente significativas para que a gente possa compreender a perversão. Entre eles está Robert Stoller, que nós vamos hoje discutir aqui e dialogar sobre as contribuições que Stoller traz sobre a perversão, Joyce McDougall, a Janine Smigel e Masood Khan, que também tem aqui contribuições incríveis. Então, nesse livreto que nós estamos fazendo a leitura, vocês podem ali acompanhar também essas construções de outros autores. Em específico, hoje, vamos falar então do Robert Stoller. A fim, por exemplo, já aqui fazendo uma leitura de fato dessa obra, a fim de justificar porque esse caso pode ser visto como exemplar do que se convencionou chamar de perversão. Julgo ter ficado evidente que a vida sexual daquele caso que nós lemos, contido aqui nesse livro, do André, marcado por uma forma, então, rígida de obtenção de prazer, ilustra a premissa contida na primeira teoria das perversões. Fica patente que a sexualidade pré-genital havia assumido, então, um controle total da sexualidade, impondo-se de modo imperioso. O próprio órgão sexual, como nós vimos no caso de André, que durante as suas aventuras sexuais, ele não utilizava o próprio órgão sexual para a obtenção de prazer.
o próprio órgão fica excluído do ato que conduz, então, ao orgasmo. A pré-genitalidade dominou a cena sexual, mas não restringiu a isso, contaminou todo o campo das relações objetais de um modo mais amplo. E é justamente isso que nos chama muito a atenção nessas organizações perversas, que é justamente esse ponto. Entendemos toda essa organização, esse movimento, e não só os desvios ou essa relação objetal, então, vivida pelo sujeito. Aquela relação com determinados objetos, aquela tendência que o perverso tem a certas cenas, a certas buscas. O importante, acima de tudo, é entendermos o movimento, a organização pelo qual o sujeito faz toda essa construção perversa. Pois bem, isso quer dizer então que devemos estudar sempre mais todas essas concepções sobre a perversão e não devemos ficar somente circunscritos aqui àquele modelo de fetichismo como diversos psicanalistas muitas vezes propõem. Esse é o modelo inicial que Freud propõe, mas que ele não é descartável em função dessas abordagens posteriores. Por isso, sempre lermos sobre todas essas outras contribuições são super importantes para nós. Robert Stoller, que é esse psiquiatra e psicanalista, no qual a gente vai utilizar como um norte, então, para essa nossa transmissão de hoje, ele é membro também da Associação Psicanalítica Americana, com formação pelo Instituto Psicanalítico de Los Angeles, professor universitário, e boa parte do trabalho, então, dele, das suas pesquisas acadêmicas, lá na Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, tem um tema, então, da sexualidade, especialmente voltada às perversões e às questões de chamada identidade de gênero. Então, temos aqui uma amplitude de todos esses conceitos que o Robert Stoller traz para nós. E ele tem uma obra ainda não traduzida, chamada Perversão, uma forma erótica do ódio, ou de ódio. E é justamente esse ponto que nos chama a atenção nas contribuições do Stoller, porque é aqui que nós vamos perceber que a sua clínica e a sua pesquisa, ele coloca sempre essa presença de uma certa hostilidade presente no movimento perverso em relação ao objeto e a característica central do ato perverso seria, então, essa hostilidade. Devemos, claro, perceber todo o contexto teórico, todo o contexto, todo o contexto histórico que estamos situados, e muitas vezes, como Stoller nos coloca, uma certa forma politicamente correta de se preocupar com as forças repressivas, então, de uma determinada sociedade. Uma outra tendência favorável à manutenção do termo perversão teria como motivação exatamente a conservação de uma palavra que carrega muitas vezes o sentido de pecado, a fim de preservar, então, uma certa espécie de moralidade. Então, para o Stoller, o fator-chave na definição da perversão é a hostilidade. Vamos ver 3 pontos, então, centrais, essenciais nessa concepção da perversão, segundo o Stoller. Temos aqui já outras pessoas que estão conectadas conosco. Temos a Vera Lúcia, a Eunice Soares, a Rita Martins, a Elza, a Andréia Rosa e também o diretor do IBRAPSE, o Solano. Sejam muito bem-vindos. E claro, pessoal,
não deixem de manifestar aqui também as suas perguntas sobre essa temática. O Marco também está presente conosco, uma alegria, viu, Marcos? Então, 3 pontos fundamentais da perversão abordados por Stoller. Primeiro ponto: perversão é resultado de um interjogo essencial entre hostilidade e desejo sexual. Um tema que nós vamos continuar falando aqui. Ora, tal da definição, de grosso modo, afirma uma certa proximidade entre a noção psicanalítica e a noção corrente de perversão, sem fazê-las necessariamente coincidentes. O autor demonstra, então, que a perversão, na acepção psicanalítica, comporta alguns elementos hostis, tal como o uso do termo tem por suposto. Segundo ponto, o perverso é acometido por uma infindável sensação de que é sujo, pecaminoso e anormal. Lá no caso do André, nós percebemos como ele, de certa forma, relatava isso para o seu analista. Ele dizia: olha, eu não sou assim tão normal quanto as pessoas imaginam. Então, é super interessante como também nos atos perversos sempre existe essa sensação de que o sujeito, então, é sujo, que ele está cometendo algum erro, algum pecado e também uma certa anormalidade. Mas percebemos, por exemplo, lá no caso do André, há alguns momentos em que ela apresenta uma maior angústia e quando ele, por exemplo, abandona todo aquele discurso triunfante que ele tinha sobre as suas aventuras sexuais. Terceiro ponto, o uso da palavra perversão serve para que os indivíduos normais, esse ponto é super interessante, projetem sobre os outros suas próprias tendências perversas, elegendo uma espécie, então, de bodes expiatórios. A propósito dessa ideia, Stoller vai desenvolver, então, uma hipótese bastante particular e controvertida sobre a necessidade social da perversão. Um tema super bacana. A perversão, que até meados de 1900 era tido, então, como aquilo perversión, né? Que estaria fora da versão da normalidade. Tudo aquilo que fugiria da norma, então, biologicista, seria considerados como comportamentos perversos. Para o Stoller, então, a fim de se manter a moral sexual social, é preciso que se crie uma categoria no qual possa se enquadrar, então, os desviantes. Super interessante todas estas concepções. Temos uma pergunta aqui do Marco. A masturbação é uma perversão? Marco, a masturbação faz parte do desenvolvimento infantil, inclusive. Nós percebemos crianças ali com 4, 5 anos que já estão descobrindo toda a sua genitalidade, que já tem algumas práticas masturbatórias, que já encontra prazer na manipulação dos seus órgãos sexuais. Na vida adulta, também temos aqui diversas pessoas que fazem o uso da masturbação como uma busca de espécie de prazer. Para considerar, o que eu acredito que não devemos considerar a masturbação como uma forma de perversão, a não ser que ela tivesse, Marco, envolvida em cenas muito específicas, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta de observar outras pessoas e se masturba durante esta cena ou este momento. Talvez aqui podemos ter uma organização perversa. Mas se toda pessoa que se masturba são perversos, eu não consideraria por esta via, tá bom?
sempre observar toda esta cena na qual a pessoa está ali inserida, tá? O perverso sempre, a sua fantasia gira em torno de alguns elementos que ditam sobre a sua própria história. E o Stoller traz isso para a gente. Toda essa montagem da cena perversa traz ali diversos elementos da história infantil do sujeito, da sua fantasia, que podemos perceber toda esta montagem, toda essa estruturação. Agora, considerando isoladamente a masturbação, não poderíamos considerar como uma prática perversa. A Deise Terezinha está conectada conosco, a Luciene, Luciano Rodrigues, o Oscar Lopes e a Vivian, que também está aqui presente conosco. Pois bem, continuando então, falando sobre o Stoller, esse autor pós-freudiano que traz aqui contribuições incríveis sobre a perversão. Para ele, a perversão é um produto da ansiedade, sendo que o comportamento perverso molda-se a partir de remanescentes e de ruínas da história do desenvolvimento libidinal, particularmente também presentes ali em toda essa dinâmica familiar. Tá? Todo sujeito se constrói a partir do outro, se constrói a partir dessas relações. E, claro, devemos lembrar aqui que o sujeito perverso ele também cresce em um ambiente e cresce aqui, de certa forma, sendo moldado e constituindo-se a partir desta dinâmica familiar. Então, podemos encontrar, sim, os elementos históricos que fazem representar em detalhes o ato sexual manifesto do perverso. Gostaria, mais uma vez, de lembrar a todos vocês daquela série que está sendo agora muito falada, muito transmitida também, comentada, que é a série Dahmer. Que cheiro é esse? Que conta a história de um perverso com diversos comportamentos também psicopatas, que mostram assim toda esta cena. O interessante da série é justamente essa construção, que vai mostrando a atualidade, a prática dos atos do Dahmer e os recortes da sua infância que faziam ele a continuar repetindo todas estas cenas lá ali nas suas cenas perversas. Todo aquele controle, o seu interesse lá na infância, motivado pelo pai, em manipular então os animais que eles encontravam mortos à beira da estrada. E como toda essa prática de manipular ali então os animais mortos que eles encontravam na beira da estrada, ajuda ele a mais futuramente repetir isso, mas não com animais, mas com humanos propriamente dito. Então vale a pena quem tiver a oportunidade acompanhar essa série, com certeza vocês vão poder perceber como todas essas nossas colocações aqui fazem enquadramento com a estrutura perversa. Bem, o que é interessante, que o Stoller também coloca, ele diz que a perversão é uma fantasia posta em ato. Justamente aquilo que falha por causa do trabalho do recalque, no caso dos neuróticos, é aquilo que o perverso faz. Uma fantasia posta em ato. Então, sempre que pensarmos a perversão, poderemos considerar ela por essa via. Também, claro, pensar ela como uma certa forma de estrutura também defensiva construída através dos anos. E, claro, o desejo que o sujeito tem de preservar essa espécie de gratificação vivenciada por ele em algum momento da sua história,
que seria proveniente, então, de duas fontes. Um extremo prazer físico, que pela sua própria natureza demanda uma repetição, e uma necessidade de manutenção de identidade. Por isso que os perversos fazem repetidas vezes ou com muita frequência todos esses comportamentos. Não só pelo prazer físico, mas também pela necessidade de manutenção da sua própria identidade. Pois bem, ainda nas construções do Stoller, a montagem, então, de toda essa cena perversa não visa somente a recusa da castração, mas, sobretudo, a manutenção da identidade sexual do sujeito ameaçada. Temos uma pergunta aqui da Eunice. É possível dizer que a perversão pode ser desenvolvida devido aos traumas sofridos na infância? Claro, Eunice. É justamente assim, se nós pensarmos as estruturas clínicas, a partir daquele primeiro diálogo que a gente disse, daquela proposta de um diagnóstico diferencial proposto por Jacques Lacan, nós temos aqui os traumas infantis como aqueles que vão fazer com que o indivíduo busque uma saída diante das experiências que ele vai vivenciando durante o seu desenvolvimento. Podendo, como saída, o sujeito, então, se assentar sobre uma organização neurótica, marcada pela via do recalque, uma organização perversa, marcada pela recusa da castração, da lei, e, no caso da psicose, marcada pela forclusão, pela tentativa de negar a todo custo essa lei, essa interdição do desejo. Então, sim, todas essas formas patológicas, tá, Eunice, são desenvolvidas devido aos traumas da infância. O interessante é justamente esse movimento de recusa feito pela estrutura perversa. E é justamente essa recusa que leva ele a criar formas de tentar sobrepor esse trauma, recusar esse trauma. Por isso que o Lacan faz aquela homofonia super interessante, pere-version, pere, pai, version, versão, versão do pai. Como se o sujeito perverso fosse essa pessoa que, não aceitando uma interdição da lei, da castração, ele cria uma versão própria de um pai. Ou seja, ele que determina as leis, ele que determina o jogo, ele que determina o que pode ou não pode ser vivenciado. Então é super interessante a gente sempre buscar todas essas concepções que pode nos explicar. Bem, a Lilian nos coloca, o caso daquele menino de 12 anos que matou uma menina se tratava de perversão? Lilian, eu não sei de qual caso se trata. Se depois você puder mandar ali um relato que eu possa ver melhor, talvez eu dialogue com mais segurança sobre toda essa situação, tá bom? O interessante na psicanálise é justamente essa investigação, essa capacidade investigativa, entender essa estrutura subjetiva do sujeito para que possamos, de fato, avaliar com muita segurança se seria um caso de perversão, um caso de neurose, um caso de psicose, ou se foi somente um evento esporádico, enfim. Eu gosto muito assim de sempre estudar com bastante particularidade esses casos. E temos uma pergunta da Vivian: como identifica um perverso na psicanálise?
Vive, uma pergunta super pertinente mesmo. Porque quando a gente pensa no termo perverso, logicamente vem os casos extremos à nossa mente. E muitas vezes os casos mais extremos não são aqueles casos que vão chegar ali na prática do psicanalista, tá? As manifestações mais extremas, muitas vezes nós vamos saber pelos telejornais, por livros, por estudiosos que muitas vezes dedicaram a sua prática especificamente àquele tipo de conduta. Tá? Agora, como identificar um perverso? Tem várias características. O mais interessante, Vivian, é sempre a gente perceber essa organização que o perverso tem, e um ponto marcante seria sempre essa recusa do sujeito diante da falta. É interessante quando na psicanálise nós percebemos assim, que o perverso faz aquilo que o neurótico não consegue fazer. Então, existem diversas modalidades da perversão que variam em intensidade e em graus também. Então, a primeira coisa que seria interessante pensarmos é essa questão, por exemplo, diante de algumas práticas que o perverso faz, né? Não só das suas práticas sexuais, mas de toda essa cena que tem características que são muito frequentes e que se repetem, tá? Perverso é sempre aquela pessoa que tenta sobrepor os outros, que tenta dominar os outros, que tenta recusar alguma espécie de limite na sua história. É sempre alguém que está transgredindo. Então, existem diversos pontos que vale a pena a gente ir percebendo ali na história da pessoa que nos demonstram, tá? Eu gostaria de te indicar esse livro, o chamado Perversão, aqui que estamos fazendo essa leitura, que você veja, por exemplo, o caso do André, né? Como a perversão estava contida ali nas buscas das suas aventuras sexuais, em esconder a sua identidade dos outros, para que eles acreditassem que ele fosse assim ou assado, a dominância que ele tinha, não só no trabalho, mas nas suas relações sociais, a dominância também, por mais que possa ter alguma espécie de passividade no ato do perverso, ele sempre tem o domínio de todas as situações. Tá? O que diferencia do neurótico? O neurótico tem, de certa forma, um medo, ele tem um impedimento, ele tem alguma coisa que faz obstáculo em relação ao desejo. O perverso, Vivian, seria como se fosse aquela pessoa que conseguisse realizar tudo aquilo que os neuróticos sonham, mas que não conseguem fazer. Tá? Então, tem várias características que podemos observar que nos ajudam a entender toda essa construção, então, dos perversos. Pois bem, para o Stoller, então, a perversão é esse resultado de toda essa dinâmica familiar, que induzindo, por exemplo, medo, a força, a criança a evitar o enfrentamento da sua relação edípica. Essa relação tão fundamental e tão central na psicanálise. Que força essa criança, então, a evitar esse enfrentamento, todavia, que ela já se encontra, então, imersa. O desfecho desse conflito, então, seria uma dissolução pela via do recalcamento, mas assim a sua evitação, o que adiaria, então, o seu desfecho, fazendo com que o perverso seja sempre essa pessoa, então, suspensa em relação à sua forma de ser. A Renata nos pergunta aqui,
Boa noite. Qual o nome da série? Tem duas séries que eu gostaria de indicar. A primeira, Renata, chama-se Dahmer. Eu posso escrever aqui o nome dela. Dahmer, que cheiro é esse? É o nome da série, tá? E existe uma outra série também que mostra toda essa questão do perverso, que se chama Saul Klein, o Império de Abuso, que conta a história do Saul Klein, filho do fundador das Casas Bahia, e todas as relações abusivas que ele vivenciava ali na sua história, na sua vida. Então conta ali a história das meninas que eram contratadas, o fetiche que ele tinha em se fantasiar, em ser chamado de príncipe, todas as formas de dominação ou de dor. E aqui é interessante a gente pensar o que o Stoller nos traz como hostilidade, né? Provocar uma hostilidade no outro, como que ele machucava essas meninas, como ele convencia elas de praticar o sexo com eles. E, claro, pensarmos como existiam outras pessoas em torno de Saul Klein que também tinham ali uma estrutura também perversa, não só por colaborarem com todo este império que acontece, mas porque isso ditava também sobre toda essa construção singular que eles faziam, tá bom? Continuando então aqui a nossa leitura então do livro Perversão, o Stoller diz que a perversão é uma forma erótica do ódio, pois aquilo que preside o ato perverso é um desejo, então, de ferir ou danificar o outro. Na prática, trata-se, então, de uma fantasia atuada. E, claro, ele coloca aqui, por exemplo, essas formas de obtenção de prazer do perverso é uma forma sempre rígida e invariável. E isso nos facilita, como nos foi perguntado aqui, a fazer então essa localização sobre o universo dos perversos. Justamente por essa frequência, por essa intensidade, essa cena rígida. Por exemplo, na série Dahmer, nós percebemos isso com muita clareza. Já que a gente está citando esta série, lá nós percebemos sempre o mesmo movimento, que ele ia, bebia, percebia os jovens dançando, tinha uma parte específica do corpo daqueles jovens que chamava muito a atenção, que era a área peitoral. A forma como ele convencia, drogava e levava essas pessoas ali para o ambiente que ele cometia os crimes. O filme que ele sempre queria assistir, sentado ali ao lado daquelas pessoas, enfim, elementos fixos e invariáveis que marcam, então, essa característica central, então, da forma e da organização perversa. Ainda seguindo aqui o Stoller, para ele a hostilidade, então, na perversão, assume a forma, então, de uma fantasia de vingança. Então, é interessante buscarmos toda essa definição do que é, de fato, uma montagem perversa. Entender o significado que ela assume ali para aquela pessoa que a pratica. Ele não pratica esses atos de uma forma sem sentido. Há toda uma lógica em cada uma daquelas cenas, em cada um daqueles detalhes em que ele faz ali na cena perversa. E assim nós temos então a perversão como uma revivência de um trauma então vivido pela pessoa, um trauma sexual.
e não de um outro tipo qualquer. Está lá na página 52 do livro. Ocorrido quer sobre a área sexual anatômica ou quer sobre a identidade de gênero, como, por exemplo, no caso da criança que é tratada como se pertencesse ao outro sexo biológico. No ato, o perverso. No ato perverso, o passado é então evocado inconscientemente nesse momento e o trauma é transformado em prazer, vitória e orgasmo. A Vera Lúcia trouxe aqui um comentário que também é super bacana, nós já falamos sobre esse filme. O filme Sete Tons de Cinza seria uma forma de perversão? Claramente seria. Tá? Então, é um filme, 50 Tons de Cinza, né? É um filme que traz, sim, toda essa construção também em torno da perversão. Desde o contrato, todas as formas sexuais em que ele encontrava prazer e ela também encontrava ali alguma espécie de satisfação. A Vivian também tem aqui uma pergunta. Poderia dizer que um narcisista é um perverso? Não necessariamente, tá, Vivian? Precisa se ponderar melhor essa concepção, tá? Narcisismo, todos nós carregamos. Narcisismo faz parte da nossa construção, da nossa identificação com o outro. Todos nós carregamos um traço de narcisismo, que inclusive é saudável. E claro, por outra via, nós temos os extremos da manifestação narcísica que demonstram aqui claramente aspectos patológicos. Agora, que todo narcisista seria um perverso, eu não me sentiria seguro com essa afirmação, tá? Eu acho interessante a gente pensar de forma desmembrada toda esta situação, tá bom? Depois você mesmo fez um comentário aqui, né, Vivian, dizendo, apesar de que o narcisista jamais quer acabar com a vida do outro, quer o controle da vida dele. Muito bem colocado, e aqui a gente percebe essa grande diferença das manifestações. Agora, o interessante é que o perverso, para se satisfazer, ele pode versionar, ele cria versões. Ele cria formas de encantar, de trazer para próximo, de perceber o outro e dominá-lo. Então, esse aspecto da dominância sobre o outro é super interessante. Mas como você mesmo colocou aqui nos seus comentários, Vivian, muitas vezes o perverso, nas manifestações mais extremas, pode chegar realmente a exterminar alguma pessoa, a matar, a assassinar. O narcisista, não, ele precisa daquela pessoa para que ame ele. O perverso não precisa, tá bom? A Eunice, uma pessoa que não teve nenhum trauma pode se tornar um perverso? Olha, uma pessoa que não teve nenhum trauma, Eunice, eu poderia dizer que ele nem existiria. Porque todos nós temos, ao longo da nossa história, alguma coisa traumática. Existe uma concepção que eu acho ela super interessante. Eu estou tentando me recordar agora o autor, tá? Se eu não me engane, eu acho que... Bem, eu preciso confirmar a autoria, mas diz que o trauma seria qualquer situação pela qual o sujeito não possui uma defesa pré-determinada. Então, todos nós vamos atravessar situações traumáticas na nossa vida, porque estamos ali em desenvolvimento. Agora,
O perverso, claro, vai ter as suas marcas traumáticas da infância muito bem marcadas. E nós percebemos, tá, Eunice, ali nas suas manifestações, nas suas aventuras sexuais, na sua montagem perversa, sempre a rememoração e a tentativa de renegar esse trauma. Tá? Isso que marca sempre o movimento perverso. O neurótico, sempre diante do trauma, faz recalque, faz obstáculo, não consegue uma realização. O perverso, diante do trauma, tenta transgredi-lo, vencê-lo, renegá-lo. Por isso ele precisa essa repetição tão frequente do trauma na sua história ali, nas suas montagens, tá bom? Espero que possa ter respondido a sua pergunta. Bem, continuando aqui os nossos comentários, então, sobre a perversão, segundo Stoller, ele diz que sempre há na perversão uma função do risco, e é exatamente incrementar a excitação e garantir a gratificação sexual. Mas o risco não pode ser extremo, a situação deve estar em alguma medida sob controle. O risco tem que ser baixo, ou melhor dizendo, o que efetivamente importa é a impressão de que está se correndo risco. É interessante que o perverso é sempre aquele que gira em torno da possibilidade de ser descoberto. Por exemplo, um exibicionista que sempre tem essa característica, né, de tentar ou de querer ser descoberto, o voyeur, as pessoas que praticam outras modalidades sexuais, por exemplo, swing, outras experiências sexuais, sempre tem essa característica do risco e toda essa questão de que ele corre um risco, que ele pode ser descoberto, tudo isso faz parte aqui da montagem perversa. E é essa excitação que traz aqui não só essa oscilação entre a possibilidade de falhar, que muitas vezes é super pequena, porque os perversos dominam toda essa cena, toda essa situação, e uma antecipação do triunfo, que é sempre grande. Lá na série Dahmer, nós percebemos isso, né? Quando ele consegue já levar aquele jovem ou aquela outra pessoa para casa, nós já percebemos uma sensação de triunfo, como se ele dissesse: consegui mais uma vez. Então é super interessante, sempre percebemos todas essas questões, então, em torno da montagem perversa. Pois bem, se vocês tiverem alguma pergunta, nós podemos utilizar então esses minutos finais para falarmos sobre alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tenham sobre a perversão. Lembrando aqui que nós estamos fazendo o estudo do livro Perversão, do Flávio Carvalho de Ferraz, editado lá pela Casa do Psicólogo. Então, vocês podem também ter acesso a essa obra e, claro, lerem com muito mais rigor científico essas concepções que estamos aqui dialogando. Bem, vamos aguardar aqui, ver se temos alguma manifestação, alguma pergunta sobre o assunto perversão em psicanálise. Gostaria, assim, de indicar para vocês a leitura do caso clínico
que tem no capítulo 3 desse livro. Lá conta o caso do André, traz diversas conceituações ali, diversos momentos que nos ajudam a entender de fato a cena onde o perverso se encontra. E claro, percebermos também como é importante para o analista saber manejar muito bem a transferência, esse podemos chamar então de mola mestra da psicanálise. Manejar toda esta situação clínica ali é super importante. Então, compete realmente para o psicanalista compreender toda essa montagem, compreender todo esse funcionamento da estrutura perversa para conseguir conduzir melhor toda esta situação, todo este caminho. Ainda com as considerações finais que o Stoller nos traz, além da hostilidade, Stoller aponta um outro componente que toma parte na montagem da cena perversa. Trata-se do mistério, que remonta, em última instância, ao mistério que reveste a sexualidade, especialmente para a criança. Afinal, se pensarmos, nós estamos lendo aqui lá na página 59, tá? Afinal, se pensarmos do ponto de vista cultural, trata-se. Perdão. Afinal, se pensarmos do ponto de vista cultural, é inegável que existe uma mistificação social e cultural da anatomia, das funções e dos prazeres sexuais. Mistificação que aguça a curiosidade infantil e atira a criança ao afã de produzir fantasias e teorias sexuais, como demonstra Freud no artigo sobre as teorias sexuais das crianças. Na perversão, o papel do mistério e do perigo é aumentado, porque a criança foi traumatizada ou superestimulada explicitamente no exato ponto misterioso, os genitais ou o seu desejo de investigá-los. Se o trauma incide sobre outras partes do corpo ou sobre outras funções, então o seu resultado é uma neurose. Para demonstrá-lo, Stoller, então, recorre a Otto Finichel, que tem várias obras super importantes na psicanálise, para quem os indivíduos nos quais a ansiedade da castração foi provocada de forma abrupta e intensa. Estas pessoas, então, segundo Finichel, seriam candidatos potenciais, então, à perversão. Bem, nesta obra ainda podemos perceber aqui a contribuição de outros autores, por exemplo, Joyce McDougall, temos aqui também a Janine Smigel, que tem vários conceitos muito bacanas, e Masud Khan, um psicanalista indiano também, com contribuições riquíssimas, principalmente sobre a concepção do trauma. Então, vale a pena também ler e conhecer esses outros pontos de vista também sobre esses autores. A Vivian nos pergunta, o caso da Daniela Pérez é um caso de perversão? Tendo em vista que o Guilherme de Pádua tem um grau alto de psicopatia, olha, é interessante porque, assim, a estrutura perversa, às vezes, ela dança ali também entre algumas manifestações que podem parecer ser psicóticas, mas que necessariamente não são.
E os psicóticos, claro, por foracluir, por tentar negar a todo custo, recusar a todo custo a interdição dos seus desejos, das suas leis, é claro que eles têm também manifestações que mostram um certo grau de perversidade, tá? Mas é super interessante, Vivi, a gente observar isso, tá bom? Perceber como que na psicose, numa estrutura psicótica, muitas vezes a pessoa pode ter comportamentos que são muito semelhantes dos perversos, mas que ela está ali sobre uma estrutura psicótica. E que as pessoas que são perversas não necessariamente manifestam situações ou comportamentos que ditam ou que são específicos da psicose. Então, vale a pena sempre a gente avaliar, perceber essas diferenças, perceber esses casos para fazer uma construção melhor, tá bom? Então, sim, o Guilherme tinha ali muitas formas de psicopatia, né? Então, poderíamos pensar talvez como um caso de fato mais ligado a uma estrutura psicótica propriamente dito. O Roberto pergunta: a ninfomania é uma perversão? Roberto, a sua pergunta é super interessante, porque a gente deve pensar a primeira conceituação que nós temos da perversão é realmente a perversão como aquilo que qualquer manifestação que estaria fora de uma normalidade, da normalidade proposta pela sexologia. Então, diversos atos que fugiam da norma biológica de reprodução e etc., estariam ali, então, tidas como situações perversas. Agora, a ninfomania pode sim ser pode sim ser uma perversão, tá? Mas sempre aquela dica, tá, Roberto? Não vamos pensar esses elementos isoladamente, tá? É sempre um conjunto de coisas que nos mostram, que clarificam para nós a existência de uma estrutura perversa ou neurótica. Tá? A pessoa pode ter ali muitas vezes uma necessidade física sexual grande, sem que isso conote, por exemplo, uma perversão. Mas existem diversos outros aspectos, Roberto, que vão marcando os perversos, né? A busca intensa, a busca frequente, os aspectos de dominância sobre o outro, e como que muitas vezes o sexo pode fazer parte desse cenário, né? Dessa montagem de dominar sempre o outro e de renegar aquilo que seria traumático para o sujeito. Então, avaliando de uma maneira mais ampla, poderíamos dizer que em alguns casos a ninfomania poderia ser uma forma de manifestação da perversidade, tá bom? Então, temos, claro, na perversão diversos conceitos que nós podemos pensar e avaliar, como disse, temos aqueles exemplos extremos, como nós temos na série Dahmer, lá no Saul Klein, e temos também algumas outras manifestações que já não são tão extremas como as dessas duas séries, desses dois casos, mas que estão também ali frequentes no dia a dia. Então, observar todas essas características de renegação, de dominância, de toda essa montagem muito rígida e invariável, pode nos apontar para uma possível estrutura perversa. O Oscar
Qual é a técnica? É a pergunta do Oscar. Qual a técnica para ajudar uma pessoa com a estrutura perversa? Oscar, essa pergunta é muito bacana, muito pertinente. É claro, se tratando da psicanálise, a escuta é a melhor forma, é a melhor técnica, associar livremente. Agora, logicamente que lá na transferência, a mola mestra da psicanálise, Oscar, sempre é necessário um ótimo manejo do psicanalista, tá? Existe um livro muito bacana que eu gostaria de indicar, que é o Manual da Técnica Psicanalítica, do David Zimmerman, tá? Lá nesse livro, Oscar, o David Ziman cita lá diversos tipos de transferência e como é necessário ao analista, percebendo essa estrutura perversa, conhecer essas modalidades, então, de transferência para saber manejar adequadamente. Agora, como dissemos lá no nosso primeiro encontro, a estrutura perversa, as manifestações perversas, elas exigem sim do analista uma grande capacidade técnica, uma grande neutralidade, uma grande abstinência no sentido de receber todo esse conteúdo, ser provocado durante esse percurso. Ele precisa aí saber manejando essa escuta e vamos percebendo ao longo da livre associação como percebemos mesmo nessas pessoas que falam sobre triunfo, sobre glória, sobre diversos tipos de realização, que ali também se encontra as angústias. Então, é desmontando todo esse discurso, lhe indicaria aqui ler esse caso clínico, tá, Oscar? Que você vai perceber ali como o analista vai manejando toda a situação e fazendo também as suas observações, tá bom? Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Nós já estamos aqui no nosso limite de tempo. Já exploramos aqui o nosso conteúdo, então, sobre a perversão, essa obra do Flávio Carvalho de Ferraz, editado pela Casa do Psicólogo. Aqueles que tiverem interesse, entram lá no meu Instagram, na bio lá tem um linkzinho que vai direcionar vocês para um grupo que eu posso passar ali para vocês, divulgar também diversos materiais, podemos lá dialogar também sobre a psicanálise. E claro, na semana que vem, na quarta-feira, nós nos encontramos novamente para continuar falando então sobre os conceitos da psicanálise. Agradeço a participação de vocês. Compartilhem aqui a nossa live, a nossa aula, faça um print, compartilha lá nas suas redes sociais, marque lá, @psibrunoaugusto, @psibrapse, e vamos continuar divulgando e transmitindo cada vez mais todas essas conceituações sobre a psicanálise. Uma boa noite a todos vocês e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau!